E domingo que vem nós vamos começar com a outra série. Nós já falamos uma das marcas dessa igreja, que eu quero fazer parte dela, que eu quero também você faça parte dela, que ela seja biblicamente doutrinária, fundamentado o seu ensino no fundamento das Escrituras. Outra coisa que nós falamos também, a sua pregação, ela tem que ser cristocêntrica, porque nós tiramos a ideia, que é muito comum hoje, a pregação e o culto ser centralizado no homem e na sua vontade. Não, Cristo tem que ser exaltado. Falamos no outro domingo também sobre a igreja, ela existe para os de fora. Deus nos chama e nos coloca para olhar para fora. O seu viver é missional. Ela não só faz missão, ela vive a ordem de Jesus. Num domingo seguinte, que foi domingo retrasado, nós falamos que a característica dessa igreja que eu quero fazer parte são crentes santos. Gente que leva a sério o seu pecado, gente que não brinca com o pecado, gente que ama Deus, gente que conhece a Deus. Sabe? Uma igreja assim. É dessa igreja que eu quero fazer parte. Gente que leva a sério o caráter de Deus e leva a sério o pecado também. No domingo passado eu falei sobre a ideia da unidade da igreja. Precisamos nos esforçar para que haja uma unidade. É isso que a Bíblia nos ensina. Dos atributos da igreja do passado sempre foi a sua unidade. Precisamos nos dedicar apesar da nossa adversidade. Hoje eu quero falar sobre um outro, que eu quero encerrar com esse. É uma igreja que ela testemunha Cristo, mesmo se ela tiver que sofrer. Ela testemunha Cristo mesmo que ela tiver que sofrer, né? Então, como eu já falei vários domingos, eu não poderia deixar de pensar sobre isso. A igreja, os crentes, foram chamados para ser testemunhas de Jesus Cristo. A primeira coisa que Deus faz quando converte alguém é torná-lo numa testemunha de Jesus Cristo. Apesar ou se essa testemunha implicar em sofrimento. Porque ele está dizendo o seguinte: eu estou chamando você. Você vai ser a minha testemunha, se tiver sofrimento ou não. Se tiver, é para fazer você crescer ainda mais. Se não tiver, amém. Mas de uma forma ou de outra, a igreja que eu quero fazer parte dela, ela testemunha Cristo, mesmo que tenha sofrimento. É um pouco diferente da igreja que nós assistimos, e nós conhecemos bem a igreja do século 21. Que é uma igreja que diz o seguinte, que o crente não passa dificuldade, o crente ele não pode passar por problemas. Se ele passar por algum tipo de problema, ou ele deve estar com algum pecado muito grave na sua vida. A vida dos cristãos tem que ser não uma progressão aritmética, mas uma progressão geométrica. O cara, ele converteu hoje, amanhã ele já tem que estar milionário, multimilionário, é bênção atrás de bênção, prosperidade atrás de prosperidade. Se houver alguma coisa errada, você não está recebendo a bênção de Deus, porque tem pecado na sua vida. Alguém fez um trabalho de macumba em você, alguém fez um trabalho que está atrapalhando a sua vida, o diabo está atrapalhando, precisamos partir para cima do negócio, você tem que prosperar financeiramente. E essa ideia afasta cada vez de nós a possibilidade de que um crente pode sofrer por causa do seu testemunho cristão. Porque se ele achar que está sofrendo, ele está achando que Deus não está querendo abençoá-lo. E não é bem isso que a gente encontra nas Escrituras. Infelizmente, esse tipo de pensamento nos nossos dias, esse falso ensino, só tem produzido crentes fracos, deficientes, utilitaristas e crentes consumistas. Nunca cristãos que são mártires por causa da sua fé. Esse tipo de pensamento nos nossos dias não produz gente que morre por causa do evangelho. Não produz mártires que estão dispostos a sofrer por causa do nome de Jesus. Muitos, queridos, se esquecem nos nossos dias dos próprios ensinos de Jesus. Jesus é quem disse: eles perseguiram a mim, eles vão perseguir vocês também. Jesus disse que o mundo me odiou e vai odiar vocês também. Jesus disse assim: quem quiser me seguir tem que carregar uma cruz. Diariamente carrega uma cruz e me siga. É interessante que Jesus faz uma proposta que carregar a cruz, ele está dizendo: você vai morrer comigo, hein? Eu estou indo para Jerusalém, você vai morrer também. Você quer me seguir? É essa que é a minha proposta que eu estou fazendo para você. Quando Jesus encontra Paulo na estrada de Damasco, ele olha para Paulo e diz assim: Paulo, eu estou te chamando para que o quanto importa você sofrer por causa do meu nome.
Então, queridos, o sofrimento, o testemunho que tenha sofrimento por trás, ele faz parte da existência do cristão. Em 2001 foi lançado um livro no Brasil de um cara que viveu no século XVI, entre 1517 a 1560 mais ou menos, chamado John Foxe. E esse homem, ele foi alvo da perseguição religiosa da rainha da Inglaterra, porque quando a rainha da Inglaterra, a chamada a Maria Sanguinária, que perseguiu os protestantes, porque ela era católica, ela perseguiu os protestantes, John Foxe estava na lista dela, desses que estavam sendo perseguidos. E John Foxe, ele escreve um livro que foi publicado agora sim, em 2001, e o título do livro é A História dos Mártires Cristãos. Ele começa lá no seu livro dizendo coisas assim, a começar com Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja do Novo Testamento, ele foi apedrejado até a morte. Tiago, discípulo de Jesus, irmão de João, foi decapitado. Depois do outro discípulo de Jesus, chamado Filipe, ele foi açoitado, ele foi lançado no cárcere, depois ele foi crucificado. Mateus, ele foi assassinado com uma arma antiga na sua cabeça. André foi apedrejado em Jerusalém, depois ele foi decapitado. Tomé morreu atravessado com uma lança. Matias foi apedrejado, o apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado de cabeça para baixo. Que igreja que é essa, gente? Essa é uma igreja bem diferente da dos nossos dias. Bem diferente. Bem diferente. Essas perseguições, queridos, depois elas não pararam no ano 100, elas continuaram, elas se arrastaram até o ano 300, até no período de Constantino. Ela continuou levando muitos cristãos morrendo por causa da sua fé. Agora eu vou dizer um negócio para você. Foi o período que a igreja mais cresceu. Foi o período que uma igreja saudável cresceu, porque ela sabia que seguir a Jesus, de uma forma ou de outra, testemunhar de Cristo, de uma forma ou de outra, implicava algum tipo de sofrimento. Todos esses relatos, na verdade, são só evidências da ordem que Jesus já estava dando para a sua igreja. Que para mim, queridos, não podemos esquecer disso. De que a verdadeira igreja de Jesus, se ela quer ser a igreja de Jesus, ela vai passar por perseguições, ela vai passar por lutas. Nós sabemos que depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele se aproxima dos seus discípulos, e ali em torno deles, Jesus diz algo para eles que nós vamos começar a pensar sobre isso. Atos 1, de 6 a 7, eu convido você a ler comigo esses dois versículos. Jesus se aproxima dos seus discípulos e diz a eles assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Alguns discípulos ainda não tinham entendido direito. Eles ainda continuavam com a visão de que o reino que Jesus estava trazendo era uma restauração política da nação de Israel. Era juntar novamente todas as tribos novamente em Jerusalém. Era uma questão meramente política, o reino que Jesus estava trazendo. Não era algo espiritual. Por isso que eles fazem essa pergunta para Jesus. E é sobre essas expectativas totalmente equivocadas dos discípulos que Jesus então diz a eles que existem realidades que competem a Deus. Isso não compete a vocês. Saber o tempo, saber a época, isso compete a Deus, não compete a vocês. Mas o que compete a vocês? Jesus vai dizer logo abaixo. E dentro disso, Jesus tem que corrigir as deficiências deles para entender o que significa o reino de Deus. Então Jesus, além de corrigir, Jesus aponta para eles qual que é o verdadeiro propósito que Deus está os chamando. E o texto logo abaixo vai dizer justamente sobre isso. Ele finaliza dizendo: não cabe a vocês saberem o tempo que Deus reservou para essas coisas, mas uma coisa cabe a vocês. Uma coisa é da competência de vocês. Versículo 9: vocês têm que ser as minhas testemunhas. Isso cabe a vocês. Isso cabe aos cristãos, isso cabe à igreja. Versículo 8, por favor, vamos ler comigo, é o texto que nós vamos pensar nessa noite. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra.
Perceba, meus irmãos, que Jesus diz a eles que eles receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Não era um evento único que aconteceria só no Pentecostes, mas era um evento que os acompanharia. O Espírito Santo, de fato, continuaria capacitando a igreja, enchendo a igreja, para que a igreja pudesse dar testemunho aonde ela fosse, mesmo que ela tivesse que sofrer. O Espírito Santo continuaria fazendo isso no meio da igreja. Jesus está dizendo: vocês foram chamados para serem as minhas testemunhas. A razão de serem vocês a igreja é para que vocês sejam as minhas testemunhas no mundo, na sociedade, no trabalho, em casa, na rua, no comércio, nos negócios, no namoro, no casamento. Jesus está dizendo: isso é a minha igreja. É a minha igreja. Eu não vou entrar num detalhe não, porque a palavra testemunho aqui no original é da mesma palavra mártir que nós conhecemos como martírio. A igreja de Jesus, ela é martírica nesse sentido. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para eles, que eles receberiam poder do Espírito Santo para serem testemunhas em todos os lugares, em todas as situações, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Por outro lado, Jesus está dizendo para eles assim: eles só haveriam de dar testemunho eficaz se o Espírito Santo estivesse com eles. Às vezes eu fico pensando que a fraqueza de muitos cristãos é de fato que Deus já não está mais com eles. No sentido de que Deus não os acompanha. Mas ao mesmo tempo também vai nos dizer que onde o Espírito Santo e o testemunho da igreja acontecesse, em palavras, em obras, em qualidade de vida, naqueles que recebessem esse poder do alto, eles evidenciariam a presença de Deus no meio daquele povo, no meio daquele tempo. É isso que nós podemos ver aqui, queridos, no livro de Atos. E o livro de Atos, nós vamos dar uma passeada nele, porque ele vai nos ajudar justamente a entender como essa igreja testemunhou, como foi que a igreja testemunhou em todos os lugares, em todos os cantos, o que significa esse testemunho e por que, queridos, presta atenção. Por que é tão importante Jesus, nas suas últimas palavras, ele chegar para os seus discípulos e dizer: vocês têm que ser as minhas testemunhas? Por que Jesus estava tão interessado nisso? Por que a sua igreja deveria até mesmo sofrer por causa disso? Minha questão que eu vou tratar aqui, dando uma olhadinha no livro de Atos, em algumas questões, é como é que nós podemos então testemunhar de Cristo, aprendendo com os nossos irmãos do passado. A primeira coisa que eu quero ver com você, uma forma da gente testemunhar de Cristo nos nossos dias, é quando há uma comunhão amorosa entre nós. É o primeiro relatório da igreja. Olha lá, eu vou ler os versículos ímpares, por favor, você lê os pares comigo. Atos capítulo 2, versículo 41 a 47. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma das formas que eles testemunhavam naquele tempo era por meio de uma comunhão amorosa entre eles. É isso que esse texto está dizendo. Perceba aqui, queridos, que no versículo 41, dá um toque, Paulinho, por favor. Aparece um negocinho ali, ó, uma conjunção aditiva, né? Que conecta o que está escrito anteriormente ao que vai vir depois, dizendo assim que aqueles que aceitaram a palavra, aqueles que foram batizados, aqueles que agora a igreja estava crescendo, e aí ele continua dizendo, conecta essas duas coisas, diz assim que
que eles se engajaram, eles se dedicavam, eles persistiam na doutrina, na comunhão, na ceia, nas orações, na doutrina, gerando em cada alma temor, e por causa disso, por causa dessa comunhão amorosa, promovida pelo Espírito Santo na vida deles, sinais e prodígios estavam acontecendo no meio deles. Sabe o que eu acredito quando eu leio esse texto? Eu acredito que quando há comunhão genuína, existem curas no nosso meio. Não existem curas porque o cara é um ungidão. Não existem curas porque eu tenho a força. Não existe cura porque a minha oração é mais poderosa. Não existe cura porque eu sou o... Não. Existe cura, prodígios e sinais quando no meio desses eles vivem uma comunhão. Eles cuidam uns dos outros. Eles prestam atenção uns nos outros. Eles estão atentos às necessidades uns dos outros. Eu não tenho dúvida que sinais e milagres acontecem no meio desses. Essa comunhão, queridos, o texto nos diz que era vista ainda mais presente, porque todos os que creram, preste atenção nisso, eles estavam juntos. E não só estavam juntos, o texto diz que eles tinham tudo em comum. Não havia disputa entre eles, não havia preferência entre eles, não havia interesses egoístas entre eles, a tal ponto que eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam à medida que alguém tinha necessidade. Essa comunhão, meus irmãos, ela era, na verdade, por causa da vida deles, no fato de que eles perseveravam unânimes no templo e também de casa em casa. Eles adoravam juntos, eles aprendiam juntos, eles cresciam juntos, eles se importavam uns com os outros. E por causa disso, havia alegria no coração deles. Havia, na verdade, um coração, como o texto diz, um coração sincero. E o que é mais fantástico aqui é que eles contavam com o favor dos de fora. Eram cristãos simpáticos. Hoje, se você falar que você é crente, o cara dá 2 passos para trás. Se eu falo que é pastor, o cara já põe a mão no bolso, está achando que eu vou enfiar a mão na carteira dele. Está entendendo? Quando não me xingo de ladrão. Eu lembro Letícia estudando aqui no Premem, não é verdade? Os meninos na sala de aula. Aí o menino levantou e falou assim: todo pastor é ladrão. Letícia levantou e falou assim: meu pai é pastor. Meu pai não é ladrão, não. É o tempo que nós estamos vivendo, queridos. Essa igreja era simpática. Essa igreja tinha um favor dos de fora. Porque entre eles havia algo belo. Havia algo de Deus entre eles. Havia algo de uma comunhão intensa entre eles. Havia algo alegre entre eles. E eles contavam com a simpatia de fora. Hoje, querido, se alguém for montar uma igreja no pé da sua casa, todo mundo já coça a cabeça. Ai, 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 ai. Essa comunhão amorosa era uma forma que eles testemunhavam de Jesus Cristo. Eu falei aqui no domingo passado sobre a importância da unidade entre nós. Porque a unidade entre nós, Jesus é quem disse: se vocês não forem um, o mundo não vai saber que o Pai me enviou. O mundo não vai saber. Se vocês não se amarem, o mundo não vai saber. Essa comunhão amorosa era muito importante. Alguns dizem, na verdade, que eles estão celebrando aqui nesse texto o chamado Ano do Jubileu. O que era o Ano do Jubileu para o povo judaico? De 50 em 50 anos, em Israel, quando estava aproximando o Ano do Jubileu, o que acontecia é que a terra ia perdendo o seu valor, porque ela retornava ao seu dono anterior. Quem era escravo perdia a sua escravidão. Nesse tempo a terra não era cultivada. Nesse tempo todas as terras eram vendidas e confiscadas. Eram devolvidas aos seus donos anteriores. Todos os escravos eram libertos. E olha que legal. Nós estamos precisando do ano de jubileu, hein? Todas as dívidas eram zeradas. Todas. Entre eles. Alguns dizem que eles estão celebrando aqui justamente o ano do jubileu que o povo de Israel não celebrou. Porque agora Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus transformou o coração deles, Jesus fez algo novo na vida deles.
Lucas aqui, queridos, está relatando como eles davam testemunho. Eles davam testemunho porque entre eles havia uma comunhão amorosa entre eles. Eles, na verdade, se viam agora como unidade por causa de Cristo Jesus, por causa da obra de Cristo Jesus, que mudou o coração deles, mudou a mente deles. Eles eram crentes simpáticos porque eles se importavam uns com os outros. Eles se dedicavam uns aos outros, eles se dedicavam ao ensino, e eles se dedicavam ao cuidado mútuo, e por causa disso, Jesus ali estava sendo exibido por meio da vida deles, de uma forma amorosa, por meio da comunhão entre eles. A igreja que eu quero fazer parte, meus amigos, ela tem que viver uma comunhão amorosa entre nós mesmos. Nós não podemos achar que nós somos estranhos entre nós. Nós não podemos achar que tem irmãos nossos que estão com dificuldade. Nós vamos fechar os nossos olhos para a realidade dos nossos irmãos. Esse cuidado aqui é que dava testemunho. E a graça de Deus transbordava por meio deles. Mais tarde, Lucas traz um outro relatório da mesma igreja no começo. E aqui ele acrescenta um outro detalhe que também era uma forma deles testemunharem no tempo deles. Eles compartilhavam uns com os outros. Ou melhor, eles compartilhavam com os necessitados. Atos capítulo 4, versículo de número 34 e 35. Por favor, vou ler o par, se leu ímpar. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Compartilhavam com os necessitados, meus irmãos. Era outra forma que eles testemunhavam de Cristo na vida deles. Havia comunhão entre eles. Havia uma disposição dos crentes de usar os seus dons para cuidarem uns dos outros, para edificarem uns aos outros, para abençoar a vida uns dos outros. Havia mutualidade, que eu gosto demais, eu sempre falo sobre isso. No Novo Testamento tem mais de 25 uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, cuidai-vos uns dos outros, suportai uns aos outros, orai-vos pelos outros, perdoai-vos mutuamente, né? Sujeitai-vos uns aos outros, servi uns aos outros. Por que tem essa gama de uns aos outros? Era isso que essa igreja estava experimentando, essa mutualidade entre eles. E por causa disso, não havia nenhum necessitado entre eles. Afinal, queridos, a carência deles era suprida e eles eram cuidados. Eles aprenderam isso com Jesus. E agora, capacitados pelo Espírito Santo, conduzidos por Jesus, revestidos com o poder do Espírito Santo, a atitude mais comum entre eles era vender as suas propriedades e bens para abençoar aqueles que de fato tinham necessidade. Eu sei. Não é para você vender seu carro. Fique tranquilo, pode ficar tranquilo. Não é isso que eu estou dizendo, né? Renato, você está querendo que eu venda meu carro, Renato? Está querendo que eu desfaça as minhas coisas para ajudar os pobres? Isso é papel do Estado, isso é papel do governo. Não quero que você venda o seu carro. Você pode usar seu carro para abençoar alguém. Você pode usar seu carro para ajudar alguém. Principalmente os mais necessitados. Eu não quero que você entre no seu carro. Eu só peço a Deus que você seja cheio do poder do alto. Porque se você estiver cheio do poder do alto, você pode até continuar com o seu carro. Mas não vai haver necessidade entre nós. Vai haver gente passando necessidade entre nós. Você pode até continuar com o seu carro. Você pode até continuar com os seus bens. Queridos, eu acredito que uma forma de uma igreja testemunhar ao mundo, mesmo em face do sofrimento, é quando a igreja cuida dos necessitados. É quando a igreja não fecha os olhos para os pobres. Não fecha os olhos para a dura realidade dos nossos dias. Quando ela não deixa de se importar com os menos favorecidos, com os menos abastados. Uma igreja que testemunha de Cristo não fecha os olhos para essa turma. Quando eu vou em São Paulo, a coisa que mais me dói é porque fica tão comum. Porque tem tanta gente na rua. Você sai de um metrô, quando você cai em cima de uma estação, que é uma igreja, a igreja de Santa Cecília, o que tem de gente dormindo naquela estação, eu falo assim, Jesus, agora eu vou embora. Aí você vai para um outro lugar assim, armado de gente, eu falo assim, Deus. E aí o que é interessante é que a mente da gente vai cauterizando mesmo. A gente vai começando não só a inventar desculpas, mas a gente vai se afastando, porque tanta gente, meu Deus, como é que eu vou fazer?
Uma igreja que dá testemunho no mundo, ela cuida dos pobres. Ela se importa com os pobres. Ela se aproxima deles, daqueles menos favorecidos. E de uma forma ou de outra abençoa esse pessoal. Eu creio, queridos, que essa é a igreja que eu quero fazer parte dela. É uma igreja que não fecha os olhos para os necessitados, a começar entre nós e aqueles que estão em torno de nós. Outra forma que Lucas usa aqui, eu falei primeiro que nós precisamos, de fato, compartilhar das nossas necessidades uns com os outros, mas também precisamos viver uma comunhão amorosa entre nós. E uma terceira coisa que Lucas usa em Atos, nós precisamos proclamar a Cristo em todos os lugares. Olhe comigo o versículo 33 do capítulo 4. Olha aí, lê comigo, por favor. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. O cristão, meu amigo, ele não fica com sua boca fechada. Ele não pode deixar de falar de Cristo. Ele não fala de Cristo só com a sua vida. Ele fala de Cristo principalmente quando ele prega, quando ele evangeliza, quando ele comunica a verdade às pessoas. Antes de vir para cá, eu estava conversando com o Rejane. Eu falei assim, Rejane, sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que cada vez que eu vejo algumas coisas, eu não posso deixar de falar do evangelho para as pessoas. Seja ela rica, seja ela pobre. Porque eu tenho percebido que se eu não comunicar do evangelho, eu não sei o que pode vir depois. Alguma coisa pode vir e aquela pessoa se perder e eu preciso comunicar o evangelho àquela pessoa. Perceba, queridos, que o texto diz que eles comentavam de Jesus, a este Jesus Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. O cristão é uma testemunha em sua vida da obra de Cristo, do poder de Cristo, que o livrou do pecado e da morte. Ele testemunha da verdade, num mundo de inverdades, num mundo de mentiras, num mundo de falsos ensinos. Ele proclama Jesus que ele está vivo. Ele diz que Jesus é Deus. Ele afirma que Jesus ressuscitou. Ele diz que Jesus há de voltar. E há de chegar um dia que ele vai julgar todas as pessoas. Queridos, vou dizer um negócio para você. Eu não acredito muito que o crente não consiga compartilhar do evangelho com alguém. Às vezes, o máximo que a gente faz é dizer assim, vá à minha igreja. Ou entrega um folhetinho para alguém. Eu não acredito, queridos. Nós não somos capazes de comunicar das verdades de Deus para a vida de alguém. De gastar, seja lá que for, 3 minutos, 5 minutos conversando com essa pessoa. É isso que eles faziam no começo, era a forma como eles testemunhavam através da vida deles, é proclamando o evangelho. Eu preciso dizer, queridos, que todos nós somos testemunhas na história de um fato que aconteceu. O Deus Criador colocou os seus pés aqui, habitou entre nós, curou pessoas, ressuscitou mortos, pregou o reino de Deus, trouxe salvação aos perdidos, esperança àqueles que não têm esperança. E agora Ele dá essa tarefa para nós. Hoje de manhã eu estava falando com a minha turma justamente isso. Deus não trabalha com plano B. Deus só tem um plano A. E adivinha quem é? A sua igreja. A sua igreja. Os anjos poderiam ter batido no peito e falar assim, bota a bola no meu peito, que eu mato o peito e faço gol. Para mim vai ser fácil, é só abrir a asa, todo mundo converte rapidinho. Jesus falou, não, meu método é outro. Meu método é outro. Meu método são seres humanos transformados. Eu transformo esses caras. Eu faço deles uma nova pessoa. E eles vão me testemunhar onde colocarem o pé. É isso que eles estavam vivendo, na verdade. O método de Deus, queridos, são os homens. Homens e mulheres transformadas. Homens com vidas transformadas. Pelo poder do evangelho. Uma igreja que testemunha Cristo, ela não deixa de proclamar a Cristo. Ela não deixa de abrir sua boca e dizer isso em todos os cantos. Que há de chegar um dia em que Jesus há de julgar o mundo. Porque a Bíblia nos diz, e Atos não fala sobre isso, que Jesus é juiz de vivos e juiz de mortos. Será um dos dias mais tristes para aqueles que não se renderam a Cristo. Será o dia da ira, será o dia do juízo de Deus. Hoje, queridos, vai ser o dia mais triste para a vida dessas pessoas. E, por favor, não ache, porque você é uma boa pessoa religiosa, que está tudo bem com você. Será o dia mais triste que tem. É por isso que ele diz que nós precisamos pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Nós precisamos pregar o arrependimento. Nós precisamos levar as pessoas a crer em Jesus Cristo, a crer na obra de Jesus.
a fazer com que as pessoas fiquem livres das suas ambições, dos seus ídolos, dos seus deuses, e elas se voltem para Cristo e se rendam a Cristo novamente e reconheçam Jesus como o Senhor da sua vida. Queridos, às vezes eu fico preocupado que tem gente dentro da nossa casa assim. Gente dentro da nossa casa. Precisamos aprender a compartilhar o evangelho da graça a todo e qualquer momento. É assim que a igreja testemunhou no passado e é assim que a igreja continua testemunhando hoje. Quando de fato nós vivemos o evangelho e proclamamos o evangelho da graça, levamos a mensagem de salvação à vida das pessoas. É triste você ouvir algumas coisas, quando hoje de manhã eu estava conversando com a Márcia na nossa sala, a Márcia trabalha na Unife e ela falando assim: Renato, é duro você ver alguns jovens que estão pensando na segunda-feira tirar a vida. Ontem eu estava em Nova Era, pregando na igreja de Nova Era à noite, o pastor Juba falando assim comigo, né? A gente estava junto lá, ele falando assim: Renato, sabia que em Nova Era está crescendo o índice de suicídio? O cara acabou de pular da ponte aqui, não tinha água embaixo. Queridos, nós não podemos fechar os nossos olhos diante dessa dura realidade que cerca em torno de nós. Nós estamos com uma mensagem poderosa nas nossas mãos que pode levar as pessoas a mudar de vida, a trazer esperança para elas, a trazer vida onde não tem vida, a fazer com que Deus seja o centro da vida dessas pessoas e transforme, e elas se tornem adoradoras de Cristo Jesus. E o que nós estamos fazendo, queridos? Uma igreja que testemunha a Cristo, mesmo que ela sofra, ela prega o evangelho. Eu acabei de ler livros de Atos agora recentemente, eu fico encantado. Onde eles colocavam o pé, eles aproveitavam as oportunidades para pregar Jesus, para anunciar a Cristo, para anunciar o evangelho de Cristo. Outra forma, queridos, e aqui eu encerro na última forma, das pessoas testemunharem, a igreja testemunhar de Cristo ao mundo, ensinar para mim que essa é a igreja que eu quero fazer parte dela. São crentes que estão dispostos a sofrer pelo nome de Jesus. A sofrer pelo nome de Jesus. Olha Atos capítulo 9, versículo de número 16. Jesus aparece a Paulo e diz: Paulo, eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu lembro um tempo atrás, nós recebemos um jovem na igreja, ele queria muito ser batizado, Tati. Eu falei: eu preciso conversar com você. Você quer ser batizado? Quero. E minha conversa com ele foi uma só. Você está disposto a sofrer por causa de Jesus? Aí ele falou assim: estou disposto. Mas a caminhada dele ele não mostrou nada disso. Ele mostrou justamente o contrário. Justamente o contrário. Ele se entregou para o mundo, se largou, se debaldou aí fora. Não entendeu absolutamente nada. Como eu disse no começo, queridos, praticamente todos os apóstolos sofreram. Outros foram martirizados por causa do nome de Jesus. Eu citei aqui Estevão, Tiago, Pedro, João, Paulo. Eu não citei que Pedro e João, por abençoarem a vida de um homem e pregarem no nome de Jesus, eles foram presos. Estevão foi apedrejado até a morte. Herodes gostou de colocar crente na cadeia e começou uma iniciativa lá em Jerusalém para perseguir os crentes. E o texto nos diz que ele colocou Tiago a fio da espada, irmão de Jesus, e mandou prender a Pedro. Se você continuar lendo Atos dos Apóstolos, você vai perceber que Paulo estava sendo apedrejado e dado como morto quando ele pregou na cidade de Listra. Paulo e Silas sendo açoitados com varas, lançados no cárcere, tendo os pés presos no tronco, mas que à noite eles cantavam e eles oravam a Deus, dando testemunho de Cristo. À meia-noite, em poça de sangue, aqueles dois homens louvando a Deus. Queridos, a igreja de Jesus, ela é martírica também. Ela sofre. Ela paga um preço. Eles haviam entendido, queridos, aquilo que Jesus havia dito para eles, ensinado para eles, que a sua igreja seria perseguida, que a sua igreja sofreria, mesmo que morresse por causa do evangelho. Ao proclamar o amor de Cristo, eles seriam perseguidos. Eu acredito que talvez os nossos dias não sejam muito diferentes, apesar de vivermos num país que tem liberdade religiosa, a ideia de que se de fato começarmos a pregar o evangelho da graça, o evangelho da graça, tem muita gente que não vai gostar.
ter muita gente que vai começar a perseguir de fato os cristãos. Eu amo, meus irmãos, é um texto que eu amo, eu paro, eu fico ali pensando, mergulhando nesse texto, quando eu leio aquele texto que o apóstolo Paulo, quando ele está na cidade de Mileto, ele manda chamar os presbíteros da igreja, e ele está decidido a ir para Jerusalém. Alguns estão dizendo assim: Paulo, não vá a Jerusalém, Paulo, os caras vão te pegar, Paulo, você vai ser preso e você vai ser morto em Jerusalém. E Paulo: não, foi para isso que Cristo me enviou. Mesmo Paulo sabendo aquilo que aconteceria em sua vida, ele faz uma das declarações mais lindas das Escrituras. E ele me ensina o que é ser igreja de Jesus. Atos 20, versículo 22 a 25. Nós vamos ler, eu queria que você lesse, se começasse a ler, você lesse o texto seguinte. E agora, Paulo dizendo: constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo diz: eu recebi o ministério. Meu ministério é testemunhar o evangelho da graça, mesmo sabendo que nunca mais veriam o seu rosto. O que importava para Paulo é que o evangelho fosse pregado a todas as pessoas, em todo o tempo, em todo instante, em todo lugar, apesar das ameaças, apesar do sofrimento, apesar da morte. Queridos, vou dizer um negócio para vocês: eu sinto falta dessa igreja. Eu sinto falta dessa igreja. Alguns têm uma teoria que dizem assim, que a igreja tem que passar por uma perseguição para ela acordar. Tem muita gente que defende essa ideia, que a igreja precisa passar por uma perseguição e aí vai dar uma limpeza dentro da igreja. Tem muita gente que pensa esse negócio, não é verdade? Quer ver esse negócio. Eu pessoalmente não sei se é bem isso, mas uma coisa eu sei: que se nós de fato quisermos testemunhar Cristo, de fato, de verdade, o evangelho da graça, nós vamos sofrer por pregar esse evangelho. A igreja de hoje, querido, mesmo tendo a liberdade com respeito a tudo isso, se a gente pensar um pouco, ainda está diante de algumas ameaças do seu tempo, de perseguições de todos os lados, das investidas de Satanás contra a igreja de Jesus. A gente sabe muito bem isso nos nossos dias. Os crentes, queridos, é a igreja que eu quero fazer parte. Ela deve estar pronta para ser fiel a Jesus até a morte, a não negar a sua fé, a não adulterar a palavra de Deus, a não querer agradar aos homens e negociar as escrituras, negociar a sua fé, concordar com a cultura contaminada, concordar com o mundo, negociar a sua fé, abrir mão da verdade do evangelho e não sofrer as consequências por causa do evangelho. Uma igreja, queridos, que para mim testemunha Jesus, testemunha no mundo, é que ela diz para o mundo inteiro que Jesus é Deus. Ele é o Senhor da história. Hoje nós vivemos uma ideia muito assim, né? Você não pode pregar isso não, porque isso aí vai criar problema, isso é exclusivismo, isso vai dar problema entre nós, as pessoas não gostam desse tipo de discurso, você está querendo trazer com a verdade aqui absoluta, essas coisas não existem mais, queridos. Existe só uma verdade, uma única verdade. Essa verdade precisa ser pregada, precisa ser anunciada. E nós como cristãos precisamos pagar o preço por isso. Quero concluir, queridos. A igreja que eu quero fazer parte dela, ela testemunha de Cristo por meio da sua comunhão amorosa, por meio de um compartilhamento dos seus bens aos necessitados, cuidando desses, se importando com os pobres, proclamando a Cristo em todos os lugares e estando disposta a sofrer pelo nome de Jesus. Quando essas coisas estão presentes em nós, queridos, quando o evangelho está presente em nós, quando nós vivemos dessa forma, eu creio que a igreja passa a dar um testemunho ao mundo. E as pessoas começam a compreender melhor quem é Jesus.
Porque quando existem essas coisas no meio dessa igreja, o nome de Jesus é glorificado, o nome de Jesus é exaltado, o nome de Jesus é adorado. Não é a igreja que cresce o nome dela, não é o nome do pastor que fica famoso, não é um projeto de canal de TV, não é um envolvimento político da igreja, não é a instituição da igreja que é conhecida, mas é Jesus que é conhecido através do testemunho dos crentes no meio do mundo, quando eles vivem essa realidade. Quando eles são transformados pelo poder do Evangelho, eles testemunham de Cristo aonde eles vão, onde eles colocam o pé, onde eles estão. O que vemos, queridos, são as pessoas nos nossos dias que, quando em contato com esses crentes, elas que não se importam com Deus, elas que vivem as suas vidas egoisticamente, ficam procurando a sua felicidade em prazeres aí afora, mas quando elas entram em contato com uma igreja que dá um testemunho assim, que vive essa realidade, elas começam a repensar que há esperança no mundo. É interessante pensarmos, meus irmãos, que a igreja em Jerusalém, por incrível que pareça, ela começou bem, mas começou a dar uma parada, se desviar um pouquinho da ordem de Jesus, porque eles tinham que ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria. Eles gostaram de ficar em Jerusalém, a igreja estava crescendo, estava tudo quentinho, só era entre os judeus mesmo. Começaram a colocar o judeu de fala grega por lá de fora, e aí Deus tem que levantar uma perseguição através da vida de Estevão. A igreja sai para anunciar o evangelho em Judéia e Samaria, conforme Jesus havia dito para ela. Por incrível que pareça, Deus tem que permitir um homem morrer para despertar a igreja. Estevão tem que morrer para a igreja sair, para viver a ordem de Jesus. Muitas vezes, queridos, Deus tem que permitir que os seus servos sofram um martírio para que a igreja saia, para que a igreja cumpra o chamado de Jesus de forma extraordinária. Eu queria encerrar lendo o texto de Atos, capítulo 11, versículo 20 a 25. Só para a gente entender melhor, o texto nos diz que eles foram dispersos. Estevão morreu apedrejado. E a igreja que estava em Jerusalém, ela sai e começa a pregar a mensagem, o evangelho em Samaria e na Judéia, em outras províncias. Começam a pregar o evangelho na Fenícia, no Chipre e na Antioquia. Aquilo que Jesus havia dito para eles. E eles começaram a anunciar a palavra de Deus, começando com os judeus. Mas aí há uma pequena mudança aqui. Por favor, vou ler os versículos pares e você lê os ímpares. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O texto está dizendo aí, queridos, que porque eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus, e não seus próprios feitos e poderes, o texto nos diz que a mão do Senhor estava com eles. E qual foi o resultado? Muita gente se convertendo. Muitos gregos se convertendo. Muitos gentios se convertendo naquela cidade. O texto nos diz que muitos passaram a crer em Jesus. Muitos se converteram a Jesus. E o texto nos diz que essa notícia se espalhou tanto que chegou até os ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E Pedro e João, que estavam na igreja de Jerusalém, manda Barnabé, aquele cara que tinha uma característica assim, acolhedora, que conseguia conectar as coisas. Manda Barnabé lá para trazer um relatório do que estava acontecendo naquela igreja, junto àquelas pessoas. E ele chega em Antioquia. E o que Lucas nos diz aqui é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. É algo que eu quero ver na minha vida, é algo que eu quero ver na igreja. O texto nos diz que quando Barnabé chegou a Antioquia, o que ele viu foi a graça de Deus na vida daquelas pessoas. E o texto nos diz que ele se alegra. Eu fico me perguntando o que Barnabé viu. O que ele viu na vida daqueles convertidos. O texto nos diz que a graça, a minha pergunta é, que graça é essa que Barnabé viu na vida dos crentes, na vida daqueles novos convertidos? Eu acredito, querido, que ele viu algumas coisas assim. Aquele que adulterava, não adulterava mais. Aquele que roubava, não roubava mais. Aquele que mentia,
não mentia mais. Aquele que era duro de coração já não era tão duro de coração assim. Aquele que era alguém fora de controle, começa a ter controle agora nas suas emoções. Eu creio que o que Barnabé viu, a graça de Deus no meio deles, viu uma vida de serviço tão altruísta entre eles, não algo egoísta, não algo interesseiro. Ele viu um amor brotando da alma daquelas pessoas, uma paixão profunda por Jesus, por meio da adoração, uma oração que fazia sentido à alma das pessoas, uma atitude de amor profunda. Sabe o que Barnabé viu ali? Viu perdão genuíno acontecendo no meio deles, porque a graça de Deus estava ali. Viu algo genuíno brotando da alma deles, uma profunda alegria na alma deles, porque eles estavam juntos, eles serviam juntos, eles cuidavam uns dos outros. Era um amor bem diferente, um amor que brotava através de um serviço, através da vida daquelas pessoas. A verdade de Jesus brotando na vida deles. As pessoas sendo, os crentes sendo pacientes uns com os outros quando eles erravam, quando eles falhavam. Um desejo profundo de abençoar as pessoas e não buscar a bênção para si mesmo. Quando eles se reuniam para estudar a Bíblia, ao invés de eles se afastarem, eles se aproximavam ainda mais. Eu creio que foi isso que Barnabé viu. Porque o texto diz que quando Barnabé viu, ele se alegrou, porque ele viu a graça de Deus na vida daqueles convertidos. Eu creio que foi isso que Barnabé viu aqui. Algo contagiante, algo que alegrou a alma de Barnabé. E ele percebeu que Deus estava no meio deles. Porque aqueles homens e aquelas mulheres agora, era gente humilde agora. Era gente que errou e reconheceu o seu erro. Que pediu perdão a quem falhou, que pagou a quem estava devendo, que abriu mão do pecado, que ao invés de ficar se debaldando no mundo, se voltou para Deus. Foi isso que Barnabé viu e alegrou o seu coração. Por isso, queridos, que não é difícil da gente entender quando você caminha para o final do texto, para dizer, o finalzinho do texto vai dizer assim: pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Pela primeira vez. Quem deu esse título para eles não foram as pessoas de dentro da igreja, foram as pessoas de fora da igreja. Você sabe por quê, queridos? Que eles olharam para aqueles crentes novos convertidos e eles falavam assim: você parece com aquele homem que morreu na cruz. Porque a palavra Cristos aqui são pequenos cristos. Cristãos aqui são pequenos cristos. Eles olhavam para a vida daqueles crentes e percebiam a diferença enorme na vida deles. Um amor intenso, um cuidado intenso, uma graça brotando na alma deles. Eles não eram religiosos, queridos. Eles estavam vivendo o evangelho da graça entre eles. Eles estavam pagando o preço. Eles não estavam se irritando quando alguém erra. Eles não estavam perdendo a paciência e querendo tirar esse cara do meu caminho. Eles estavam brotando o amor da vida deles. Queridos, a igreja que eu quero fazer parte é essa igreja que testemunha de Cristo, mesmo se tiver que sofrer. Mesmo se tiver que sofrer. Se você até hoje não entendeu que o cristianismo é um convite para você carregar uma cruz por causa de Jesus, você ainda não entendeu o cristianismo. Cruz é vergonha, queridos. Cruz nos envergonha. Cruz tira a nossa máscara. Cruz são as pessoas nos acusando de fato quem nós somos. Mas Jesus diz: quem carregar a sua cruz e me seguir, esse é meu discípulo. A igreja que eu quero fazer parte dela, ela testemunha Cristo em meio, com sofrimento, sem sofrimento, em todo tempo, em todo lugar. E meus irmãos, vou dizer um negócio para vocês, para me encerrar mesmo. Eu queria tanto ver essa igreja. Uma igreja que se acomoda menos ao mundo. Uma igreja que é luz. Crentes que de fato são sal. Crentes que de fato fazem a diferença. Eu queria orar por você. Pedir a Deus pela sua vida. Para que Deus visite o seu coração.
Deus amado, Deus amado,